João capítulo 4, seguindo nossa série de mensagens, nos passos da transformação, quero convidar você para esse texto tão conhecido e tão emocionante das Escrituras. E é um texto que estabelece um contraponto incrível com o capítulo 3. No capítulo 3, Jesus se encontra com um grande religioso, respeitado pelo seu povo, autoridade no meio do judaísmo, um grande fariseu que fazia parte do Sinédrio, o grupo dos 70, que representavam todos os judeus nos tribunais da fé. E agora Jesus se encontra com a mulher alquebrada, com a mulher marcada por uma vida com um passado cheio de decisões equivocadas, e agora ela tinha que amargar sérios problemas em sua vida, em sua convivência social. Essa mulher sofria isolamento, não podia fazer parte dos jantares, não era convidada por outras famílias, com marido, mulher e filhos. Uma mulher casada dessa igreja dificilmente convidaria essa mulher para jantar em sua casa, com medo dessa mulher cantar seu marido. O texto vai revelar mais à frente que essa mulher tinha uma moralidade absolutamente questionável. Então Jesus conversa com o religioso no capítulo 3 e agora vai conversar com aquele tipo de gente que a gente chama de pecador. Esse é pecador. Esse aí é pau que nasce torto mesmo. Olha a vida dessa mulher. Olha as evidências que ela apresenta. E é incrível, Jesus ele tem uma palavra dura para o religioso, que confia em sua autojustiça, e ele também traz uma palavra desafiadora, mas cheia de graça, para alguém banhado por um passado quebrado, por uma história de dores, de decisões ruins. Ele pode transformar a vida de quem quer que seja, inclusive a minha e a sua. À medida que a gente vai caminhando pelo capítulo 4, eu quero pedir que você mantenha a palavra do Senhor aberta, a gente vai tomando consciência de que Jesus tinha plena convicção de que sua hora não havia chegado. O versículo 1 diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. A base da missão de Jesus ficava ao norte, na Galiléia. Jesus estava na Judéia, ao sul de Israel. O ministério dele já estava caminhando para cerca de 1 ano. Vários sinais, milagres já haviam sido feitos. A hostilidade da liderança religiosa com Jesus estava crescendo. João Batista possivelmente já estava preso, prestes a morrer, o primo de Jesus. Chega ao ouvido da liderança religiosa que Jesus estava batizando uma multidão. Se os religiosos já não gostavam de João Batista porque trazia uma mensagem duríssima, gostariam ainda menos de Jesus. E o texto traz uma nota dizendo que Jesus não batizava ninguém. Quem batizava eram os seus discípulos. E ele, tendo plena convicção de que não era a sua hora de morrer, ele diz: vamos embora daqui. Jesus não é covarde, não está fugindo dos fariseus. Ele apenas sabe que ainda tem muito trabalho a fazer. Nós estamos aqui caminhando para cerca de um pouco mais de 1 ano em que o ministério de Jesus começou. Ele ainda tinha mais 2 anos de atividade intensa pela frente. Nesses 2 anos seguintes, a intensidade da hostilidade, do conflito dele com a liderança religiosa alcançaria um nível tão alarmante que ele seria traído, vendido e colocado numa cruz, posto por essa liderança religiosa. Mas ainda não era chegada a sua hora. Ele tinha plena convicção de que ele tinha que, naquele momento, se abster um pouco do conflito com a liderança religiosa, sair de Jerusalém, da Judéia, ir para o norte, lá na Galiléia, chamada Galiléia dos Gentios, uma região onde moravam gente pobre, gente quebrada, gente com história muito parecida com a minha e com a sua, gente que precisava da graça de Deus, de ver a luz da salvação, a fim de ter suas vidas transformadas. E aí os versículos 4 até 8 nos traz da parte de Jesus a convicção que ele tinha de sua missão, missão com M maiúsculo. O texto diz no versículo 4 que Jesus não pega o caminho convencional. Normalmente, um viajante judeu saindo da Judéia para ir para a Galiléia, ele dava a volta pelo Rio Jordão. Só que Jesus, ele vai direto, em linha reta, para a Galiléia, porque o texto diz no verso 4 que era necessário ele passar por Samaria. Os samaritanos e os judeus se odiavam.
Havia vários conflitos, conflitos étnicos, conflitos religiosos, conflitos políticos. No ano 722 a.C., o exército da Assíria entra em Samaria, o reino do norte de Israel, e devasta Samaria. Leva os samaritanos remanescentes para a Assíria, e era um hábito comum da guerra assíria, pega habitantes dos vários reinos conquistados, mistura esse povo e coloca esse povo para colonizar Samaria. Os samaritanos, a partir do século VI a.C., eles nascem como um povo misto. Eles perdem a pureza étnica, o sangue azul de judeu de carteirinha. Se não bastasse, os samaritanos achavam o caminho longo demais e achavam que Jerusalém tinha poder demais por ter o templo construído por Salomão situado em Jerusalém. Os samaritanos disseram: espera aí, vamos fazer Deus falar com a gente também? Eles pegaram um monte que existia em sua região, chamado Monte Gerizim, e construíram um templo, não com a suntuosidade e a semelhança do templo construído por Salomão em Jerusalém, mas construíram um templo. E assim o ódio dos judeus pelos samaritanos se avolumou. Primeiro, eles perdem a pureza étnica, e agora eles corrompem o culto a Deus, e eles implementam nesse culto uma série de rituais que não estão no Antigo Testamento: idolatria, paganismo, misticismo, superstição. Se torna um povo impuro. Há um conflito de séculos entre judeus e samaritanos. E é bonito de ver que Deus não dá a mínima para esses conflitos que a gente tem uns com os outros. O texto diz que era necessário. Na eternidade, Deus estabelece esse propósito. O meu filho, ao se encarnar, ele passará por Samaria, porque lá tem gente que eu amo. Gente afogada no paganismo, na idolatria, na mentira, nos mais variados vícios, gente que adultera, gente que sonega, gente que maltrata, gente que engana, gente que ludibria, gente que mata, gente que assalta, gente com passado de dores, gente que fez outras pessoas sofrerem muito. Mas meu filho vai passar por lá, porque o meu filho nascerá para salvar esse tipo de gente. E o texto segue dizendo, no versículo 5 e 6, que Jesus vai em direção a essa região hostil, Samaria. Seus discípulos ficam meio assustados. E ele começa um diálogo com gente quebrada. Ele chega em Samaria, numa cidade chamada Sicar. Só para vocês terem uma ideia da índole dessa região. O nome do vilarejo, Sicar, significa embriagado. Olha o nome da cidade: Ébrios, a cidade dos beberrões, a cidade da farra, a cidade da moralidade questionada e questionável. Jesus chega nessa cidade, essa mistura de prostituição e imoralidade com religião. Tem um poço construído por Jacó, filho de Abraão, Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó. Esse poço tinha quase 2000 anos. Jesus vai até o poço e era por volta de meio-dia, chega uma mulher. E ele começa um diálogo com essa mulher. Ele diz: estou com sede, me dá água. E através desse diálogo ele quebra uma série de barreiras. A primeira é a barreira étnica, esses conflitos pessoais, conflitos históricos. Ele diz: eu não dou a mínima, eu vim para amar a gente, e amar inclusive quem é inimigo de Deus. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem não veio para ter seus pés lavados, ele veio para lavar os pés de gente adoecida, de gente que precisa da graça. Ele quebra essa barreira étnica, ele quebra a barreira religiosa. Não importa se os judeus adoram somente Yahvé, o Criador dos céus e da terra.
E não importa se os samaritanos cultuam vários deuses, se dobram diante de imagens, se o culto deles é marcado por bacanais, por rituais de orgia, por sacrifícios de crianças. A arqueologia recentemente a cada década que passa, vai descobrindo uma série de evidências que apontam para o fato de que os cultos dessas religiões antes de Cristo eram marcados por sacrifícios de bebês, a morte dos primogênitos. Jesus chega e diz: eu vim para a gente afetada por uma série de enganos. Ele começa um diálogo com essa mulher. Se não bastasse, ele quebra ainda a barreira da sexualidade. Além do judeu ter um problema com o samaritano, o judeu tinha um problema com mulher. A mulher se assusta e diz: espera aí, o senhor é judeu e conversa comigo que além de ser samaritana, ainda sou mulher? Ele tem plena convicção de sua missão. Ele não veio para agradar o status quo. Ele não veio para andar de acordo com os nossos pressupostos. Um velho chamado Simeão, quando Maria e José vão até o templo e Jesus está com um pouco mais de 40 dias, Simeão pega Jesus nos braços e ele recebe uma revelação incrível. Ele olha para José e Maria e diz: ó, aguenta as pontas. Esse menino vai derrubar muitos que estão lá em cima e vai levantar muitos que estão lá embaixo. Ele será alvo de contradições e uma espada vai traspassar seu coração. Esse menino não vai trazer paz, ele vai trazer espada. Jesus, ele inverte a ordem das coisas. Ele valoriza quem não tem valor. E ele expõe o orgulho de quem se acha digno do amor de Deus. E aí os versos 9 até o verso 26 vai mostrar que Jesus começa um diálogo com essa mulher quebrada. E esse diálogo tem o poder de transformar para todo sempre a vida dessa mulher. Versículo 9, essa mulher nos apresenta a reprodução de vários padrões que são adoecidos e com os quais ela cresce. Ela olha para Jesus e diz: espera aí, você é judeu e está conversando comigo que além de ser samaritana, ainda sou mulher? E João coloca uma nota entre parênteses explicando aquilo que eu já trouxe para vocês em detalhes, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Espera aí, como é que você conversa comigo? Ela reproduz padrões adoecidos. Cara, você é flamenguista, eu sou vascaíno. Na hora do clássico, nós vamos nos apedrejar. Quando acabar o jogo e a gente sair do estádio, o pau vai comer, nós vamos nos espancar. Eu tenho minha torcida, você tem a sua. Eu tenho o meu gueto, você tem o seu. Ela reproduz esses padrões adoecidos. Só que Jesus, ele vai direto ao ponto. Ele é um evangelista nato. Versículo 10, ele diz a essa mulher: se você soubesse qual é o grande presente que Deus tem para a sua vida, e quem é esse que fala contigo e te pede a água desse poço, é você quem se viraria para mim e pediria água. E sabe o que você receberia? A água da vida. Jesus ele desequilibra essa mulher. Espera aí, nós não podemos conversar. Nós devemos conversar. Porque eu vim aqui para te dar a água da vida. Você precisa de transformação. Você precisa de mudança. Você precisa de um encontro com o alto. Você precisa ser encontrada pelo Espírito. Você precisa de novos referenciais, de novos valores, de novas emoções, de um novo jeito de pensar, de um novo jeito de enfrentar as demandas da tua história. Ele vai direto no problema dessa mulher. Mas ela continua cabreira, na defensiva. Versos 11 e 12 nos revela o cinismo que essa mulher tem. Espera aí, o Senhor não tem nem como tirar a água desse poço. O poço é fundo. É o Senhor que está me pedindo água. E o Senhor está dizendo para mim que tem a água da vida? Será que o Senhor está se achando maior que Jacó? Um dos grandes patriarcas do nosso povo? Por meio de quem vieram as 12 tribos de Israel, o pai de José? O Senhor está dizendo que o Senhor é maior que esse homem? Filho de Isaque, filho de Abraão. E aí Jesus faz uma interpretação precisa
da falsa religião, nos versos 13 e 14. Ele diz: sabe esse poço que o grande Jacó, a quem vocês cultuam, construiu? Todo dia você vem tirar água dele, né? E todo dia você volta a sentir sede. Olha a religião bagunçada que vocês têm aqui em Samaria, o templo que vocês construíram no Monte Gerizim. Olha para a tua própria vida, descambada, toda desregulada. Olha a tua história de fracassos. Você não está percebendo que, por mais que você beba desse poço, todo dia você tem sede? Na verdade, você consegue perceber que esse poço nunca consegue tirar a sua sede? Agostinho de Hipona, um grande teólogo que viveu no século IV depois de Cristo, ele tem uma frase muito conhecida. Ele diz que há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. E o ser humano não consegue preencher esse vazio enquanto não preenchê-lo com Deus. O ser humano é um ser em fuga constantemente de Deus. Nós somos antagônicos, refratários, rebeldes, odiosos, inimigos de Deus. Mas nós somos fugitivos em angústia. A gente foge de Deus, mas o nosso coração anseia por Deus, anseia por transformação, anseia por alívio, anseia pela água da vida, anseia por algo que faça sentido, que nos conecte com a verdadeira eternidade e dê sentido para a nossa história. Essa mulher está sedenta, essa mulher está em frangalhos, essa mulher tem uma vida de péssimas decisões, ela machucou gente, ela foi machucada por gente. E ela diz: o senhor está dizendo que é maior que Jacó? E Jesus diz: quem é Jacó? Senão alguém que já morreu e que é valorizado por vocês. E vocês, ao cultuarem Jacó, seja lá quem for, continuam sedentos. E essa mulher revela agora o que está no coração dela: Senhor, me dê dessa água da vida, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui. Essa mulher agora começa a revelar, nesse diálogo tão curto, o que está no coração. Realmente eu tenho sede. A religião que eu tenho, as crenças que alicerçam a minha vida, elas continuam me deixando alguém desesperada. Eu preciso de alívio, eu preciso de conforto, eu preciso de significado, eu preciso ser encontrado, eu preciso ser tratada de dentro para fora. Me dê dessa água da vida se o Senhor tem. Só que a graça de Jesus não é barata. O livro do profeta Isaías, capítulo 55, diz: todos vós que têm sede, pode vir que é de graça. Venha às águas e beba das fontes da vida, porque é de graça. Receber dos benefícios de Cristo não custa nada. Nos banhar debaixo do seu sacrifício salvador, o sangue derramado no Calvário e os méritos de sua ressurreição é gratuito. Mas Isaías segue dizendo: deixe o perverso o seu mau caminho, deixe o iníquo a sua injustiça. A graça de Cristo, embora seja graciosa, ela tem um preço alto. Essa mulher está sedenta para receber essa água da vida, mas agora Jesus primeiro precisa mostrar o quanto ela é quebrada, precisa tratar de algumas coisas da vida dela. Versos 16 e 18 ele diz: você quer da água da vida? Ok, então primeiro vai lá chamar o teu marido, e depois você traz ele e vamos conversar. Ela assusta, só que ela continua superficial. Opa, esse é um estranho. Tudo bem que tivemos uma conversa profunda até aqui, mas eu não vou abrir da minha intimidade com ele. Senhor, eu não tenho marido. E ela não estava mentindo, não. Só que Jesus conhece todas as coisas. Realmente, você não tem marido. Você já teve 5 maridos. E o homem com quem você está não é teu marido. Olha a vida dessa mulher. Você imagina hoje a gente vivendo nessa cultura nojenta na qual nós estamos inseridos, que celebra o sexo fácil, que aplaude o adultério e as aventuras extraconjugais. Se entrar qualquer mulher por essas portas aqui agora, e a maioria de nós, sabendo que ela é uma mulher
que já passou por 5 divórcios e está numa relação complicada com outro homem ou talvez com outros homens. Se sentasse perto do seu marido, talvez você ia dar uma cutucada nele e falar: vamos mudar de lugar. Na nossa época. Agora você imagina essa cultura aqui. 2000 anos. Você teve 5 maridos. Olha que história de adultério, de mentira, de vida fracassada. E o homem que você está agora não é teu marido. Sabe por que você está vindo meio-dia, debaixo desse sol quente, tirar água nessa cisterna, sozinha, sem ninguém te protegendo? Porque ninguém na cidade gosta de você. Porque as mulheres da cidade já proibiram qualquer pessoa de conversar com você. As mulheres da cidade não conversam com você. Você é estigmatizada, você é rejeitada. Muito provavelmente essa mulher era considerada uma prostituta, por esse histórico. Ela não falou nada. Só foi tirar água meio-dia e é encontrada por um homem que o texto diz que era necessário que ele fosse até o encontro dela. Esse homem revela, tudo que está dentro está escondido. Ela toma um choque. E aí no versos 19 e 20 ela tenta fugir de novo. Quem não tenta fugir de um soco desses, né? Não posso ser nocauteada. Senhor, vejo que tu és profeta, né? A tentativa dela é de massagear o ego de Jesus. O Senhor é um cara que sabe das coisas, hein? O Senhor é alguém diferente. E aí ela tenta mudar de assunto para uma dúvida teológica. Nossos pais, eles adoravam nesse monte, o Monte Gerizim. Mas vocês, os judeus, vivem brigando com a gente, dizendo que é em Jerusalém onde se deve adorar. E aí Jesus diz: vamos parar com essa conversa logo. Mulher, você pode crer o seguinte, que não importa geografia, não importa dia e horário, não importa a suntuosidade da construção, a verdadeira adoração, ela acontece de 3 maneiras: como, quando e a quem. Como? O que Deus requer é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como? É um coração entregue. É um coração entregue. Vocês perceberam? Me desculpa, irmãos, não é da minha índole, mas vocês perceberam que a maioria de vocês chegaram com mais de 1 hora atrasados ao culto? Acabou o horário de verão e a maioria de vocês continuam chegando com mais de 1 hora atrasados ao culto. A pergunta é: onde é que está o meu coração nisso aqui? É como? Que o adorem em espírito e em verdade. Quando? Jesus diz: vem a hora e já chegou. Já chegou. Ele convoca essa mulher para urgência. Já é o momento. E adorar quem? O que o Pai requer é que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É coração conectado com Deus. Esse é o culto que Deus recebe. E ele diz: Deus não dá a mínima, mulher. Se é aqui em Gerizim, como é que é a construção em Jerusalém? Tudo isso foi criado por Deus, céus, terra, galáxias, sóis, luas, estrelas, tudo. Lembra de Davi, depois de pecar com Batseba, ele escreve o Salmo 51 e ele diz: Deus, eu sou tão rico, eu poderia te oferecer milhares de animais em sacrifícios, mas o Senhor não se agrada disso, que o Senhor quer o meu coração quebrado, entregue ao Senhor, contrito, confessando uma vida dedicada, que se arrepende, que é moldada por tua vontade. É isso que o Senhor quer de mim, Deus, me dê esse coração.
Restitui essa alegria em mim de te amar, de te adorar. Me dê essa convicção, Deus, de que eu preciso ser tratado de dentro para fora. O problema está dentro de mim, trata de mim, Deus, me transforma, me restaura. Olha o que Jesus ensina para essa mulher, depois dela tentar fugir dele. Ele traz um correto entendimento das Escrituras. E aí ele revela a grande verdade. A verdade central de João capítulo 4, versículos 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Embora ela tivesse uma religião misturada, ela conhecia um pouco de Bíblia. Eu sei que há uma promessa, inclusive Jacó falou sobre isso, o filho de Isaque, de que Deus enviaria o Messias, o Salvador, o filho da mulher, o ungido. Verso 26. Eu sou. Eu que falo contigo. O que ele não anuncia nos palácios, ele revela às sombras de um poço. O que ele não fala a um grande religioso doutor, ele revela a uma mulher esculhambada pelo pecado e rejeição de sua cidade. A primeira revelação das Escrituras, em que Jesus, olhando para alguém, diz: eu sou o Messias, é a uma mulher com a vida destruída. Eu acho que nesse momento, aqui é só conjectura, o texto não diz, os olhos de Jesus lacrimejaram. Diante de tanto engano, uma vida tão quebrada, por ter vivido em distância dele, ele diz: eu sou o seu Salvador. Sabe o que acontece em seguida? O texto traz evidências de que essa mulher foi completamente transformada. A primeira evidência é que o fardo dela é jogado fora. Versículo 28, o texto nos diz que quanto a mulher deixou o seu cântaro, aquele instrumento usado para colher água, que representava o seu isolamento, sua rejeição, seu pecado, seu fardo, é jogado fora. Isso é um simbolismo. Ela foi ao poço para tirar água, e agora ela vai embora sem a água do poço, porque ela encontra a água da vida. E ao encontrar a água da vida, o seu fardo é tirado e ela se torna leve. Segunda evidência que a gente vê de transformação dessa mulher é que o antes perdido agora se torna um enviado. Os versículos 28, 29 e 39 nos apresenta essa verdade de que essa mulher compreendeu que é uma enviada, mesmo sem trazer para nós a definição dessa palavra. Ela vai até os homens de sua cidade e diz: venham ver alguém que me desmascarou, me desnudou, revelou quem eu sou de dentro para fora. Não será ele, agora ela não chama de Messias, não será ele o Cristo, o grande Salvador da história. E o que é interessante é que essa mulher não tem mais vergonha de falar do seu passado. Os primeiros homens que ela encontra, ela já diz: ele falou tudo a meu respeito. Mas dá a entender que essa mulher perdeu a vergonha de falar sobre sua história. E esse é o novo convertido. Minha história é assim, 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 assim. Podridão, 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 podridão. Mas ele me salvou. Ele me salvou.
meu passado foi redimido, minha culpa foi lançada no mar do esquecimento por sua graça. Fui feito filho e perdoado por seu amor. Ela envia, ela é enviada, ela vai até a cidade e diz: vem ver, vem ouvir esse homem. E terceira e última evidência da transformação dessa mulher é que as pessoas que orbitam o convívio dela são profundamente impactadas. Os versos 41 e 42 nos dizem que os homens daquela cidade ficam tão impressionados com Jesus que pedem que ele permaneça na cidade mais 2 dias. E no fim de 2 dias eles olham para aquela mulher e dizem: não é mais por teu testemunho que nós cremos nele, mas nós cremos porque os nossos olhos têm visto. Ele é o Salvador. No texto seguinte, Jesus vai para a sua terra, Nazaré, e lá é expulso. Olha que contraste. João 3, um religioso vai às escondidas, à noite, se encontrar com ele, com medo do que vão pensar. Depois desse texto, Jesus vai para a sua cidade. Ele cresceu com mais 4 irmãos homens e mais várias irmãs mulheres que nunca o viram pecar. Toda a sua cidade lhe rejeita, mas uma vila de pecadores com o nome de embriagados olha para ele e diz: é o Salvador. Como é que a gente pode concluir tudo isso? A salvação pode nos encontrar, meus queridos, nos lugares mais inesperados. Não tenho dúvidas disso. Pode ser enquanto você está dirigindo. Vem aquela convicção, aquela dor, aquele aperto. E a mensagem que foi pregada há algum tempo, que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, de alguma maneira ela volta ao seu coração e te laça. E você se vê em prantos, com o coração apertado e em seguida experimentando o alívio. Seus olhos se abrem, as escamas caem e você recebe a convicção de que é filho de Deus. Pode ser em sua casa, depois de uma grande confusão com a tua mulher. Uma grande relia com o filho, que você chega e diz: que é isso? Minha vida está caindo, meu mundo está desabando, eu preciso parar de brincar com Deus, eu preciso ser achado por Ele e ser transformado. Talvez seja nesse momento, quando em humilhação você o busca, Ele te transforma. Talvez, por mais incrível que pareça, pode ser aqui nessa noite. Paulo diz que à medida em que o Evangelho vai sendo pregado, Deus produz fé em nós. Pode ser que Ele dá a você convicções do quão distante você está dEle, do quanto você tenta enganá-lo com a religiosidade que não passa de esmalte, de máscara, de camuflagem. Talvez à medida em que o Evangelho vai sendo pregado, Ele te mostra quem você é. Alguém que precisa mesmo de salvação, mas acima de tudo de um Salvador. A salvação pode nos encontrar nos lugares mais inesperados. Me encontrou dentro de uma barraquinha iglu. Uma barraquinha iglu. Conversando com a Graciele ontem, Graciele, esposa do Jorge, olha só a importância do nosso trabalho na Escola Filadélfia, né? A Graciele falou para mim que nasceu e cresceu na igreja presbiteriana, ó Margarete, e ela disse que lembra o dia da conversão dela. Você servia lá no Filadélfia como voluntária, ela tinha 11 anos de idade e ela lembra o dia da conversão. Lugares simples. Toda inimizade com Deus pode ser desfeita pela graça. Toda. Esse povo jazia nas regiões das trevas da morte, mas onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Ele não nos lança fora em razão da nossa história de fracasso. Não importa quem você seja, o mal que você tenha feito, as pessoas a quem você tenha machucado, os erros que você cometeu.
Ele pode vir ao seu encontro e dizer: faço novas todas as coisas. Ele é perito nisso. O texto diz que era necessário ele ir até Samaria. Ele conhece os problemas centrais de nossa alma e se apresenta como a única solução. Ele olha para aquela mulher que criava a religião e diz: eu sou a água da vida. A água que eu lhe der poderá criar dentro de você uma fonte que jorrará para toda a eternidade. Ele pode retirar o fardo pesado e a culpa que te destrói. Aquele grande mal, aquela ferida terrível, o grande prejuízo que você causou a alguém. Ele pode te fazer andar leve, sem culpa, sem a culpa do pecado, sem a culpa da inimizade com Deus. Por fim, Ele deseja nos transformar de dentro para fora e direcionar nossas vidas a um grande propósito. É isso que Ele faz a essa mulher. A transforma. Num encontro corriqueiro, na beira de um poço, debaixo do sol do meio-dia. E essa mulher agora, sem ter vergonha de seu passado, chega até a sua cidade e diz: venham, quero que vocês vejam um homem que sabe tudo da minha vida e ainda assim ele me ama. Ele sabe tudo a meu respeito e ainda assim ele me ama. Como é que a gente pode aplicar tudo isso para caminhar nos passos da transformação? Não se esqueça de como a sua vida mudou desde o dia que Cristo te transformou. Alguns aqui têm muitos anos de conversão e talvez nem se lembram um dia em que foram transformados por Deus. Outros são nascidos de novo, bebês na fé, vivendo a adolescência da fé. Não se esqueça quem você era e o que a graça de Deus fez em sua vida, dando dignidade, dando identidade e dando um propósito. Segunda aplicação, lembre-se disso. Você já sabe disso, mas eu quero te relembrar. Seus pecados foram perdoados. Seu passado foi redimido. Tem muita gente perdoada que ainda vive curvada pelo peso do passado. Deus te perdoou. Não há mais acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem os justifica. Para de andar cabisbaixo. Para de andar com esse espírito de humilhação. Achar que não pode mais ser útil, achar que não pode mais servir, achar que não pode ser mais usado com poder, intrepidez e ousadia. Pode. Deus é perito em pegar passados sujos, podres e restaurar a gente. Então levante a cabeça, meu querido, e volte a andar, volte a servir, volte a viver, volte a ter paz, porque esse é o chamado de Deus para a sua vida e para a minha vida. Pode ser que nessa noite, nesse encontro em que estamos, nesse endereço, Ele deseja te transformar. Se Ele deseja fazer isso, beba da água que Ele dá, porque rios de água viva, sem dúvida alguma, vão fluir dentro de você. E por fim, use sua vida para testemunhar. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Cristo. Aquele que falou tudo a respeito de mim. E ainda assim me ama.